Os israelitas viviam na terra do Egito. Por muitos anos foram tratados como convidados. Mas um novo faraó subiu ao poder no Egito. Este faraó não se lembrava de José nem de seus feitos. Ele viu o número de israelitas aumentar. Ele começou a temer a força e a população deles. Então decidiu escravizar a todos. A vida deles se tornou muito difícil com o trabalho forçado. Construíram grandes cidades para o faraó, Pitom e Ramsés. Os egípcios amarguraram suas vidas com uma cruel servidão. Moisés nasceu durante este terrível período de escravidão. O faraó tinha dado uma ordem muito cruel ao seu povo. Ele ordenou que todos os meninos hebreus recém-nascidos fossem mortos. Deveriam ser jogados no rio Nilo. A mãe de Moisés, Joquebede, queria salvar seu filho. Corajosamente ela o escondeu por 3 longos meses. Este foi um ato de grande coragem e amor materno. Mas, conforme Moisés crescia, ficava cada vez mais difícil mantê-lo escondido. Ela sabia que precisava encontrar outra forma de protegê-lo. Então, Joquebede pensou num plano desesperado para seu filho. Ela pegou um cesto feito de juncos de papiro. Cuidadosamente, revestiu-o com betume e piche para torná-lo à prova d'água. Com ternura, colocou o bebê Moisés dentro desta pequena arca. Então colocou o cesto no rio Nilo. Ele flutuou entre os altos juncos perto da margem do rio. Sua irmã mais velha, Miriam, observava de longe. Ela olhava ansiosamente para ver o que aconteceria com seu irmãozinho. Este foi um grande ato de fé em tempos incertos. A própria filha do faraó desceu ao rio Nilo. Ela veio com suas servas para se banhar nas águas. Ela notou o pequeno cesto escondido entre os juncos. Enviou uma de suas servas para buscá-lo. Quando abriu o cesto, viu o bebê lá dentro. O bebê chorava e ela sentiu profunda compaixão por ele. Ela soube imediatamente: este é um dos meninos hebreus. Apesar do decreto de seu pai, ela decidiu salvar a criança. Miriam, então, astutamente se ofereceu para encontrar uma ama hebreia, que era a própria mãe de Moisés. Assim, Moisés foi criado no palácio, mas conhecia suas origens. Gapdogeoses. Moisés cresceu em meio à grandeza do palácio do faraó, foi educado como se fosse um príncipe egípcio. Aprendeu os costumes, a língua e a sabedoria dos egípcios. Provavelmente, desfrutou de muitos privilégios da realeza. No entanto, ele sempre esteve ciente de sua herança hebraica. Ele via o intenso sofrimento de seu próprio povo. Eles trabalhavam incessantemente sob o comando dos severos capatazes egípcios. Um dia, ele testemunhou um egípcio espancando brutalmente um escravo hebreu. Tomado pela raiva, Moisés interveio e matou o egípcio. Depois enterrou o corpo na areia, esperando que ninguém tivesse visto. Após esse ato, Moisés sabia que sua vida estava em perigo. O faraó logo soube do que Moisés havia feito. Ele procurou matar Moisés por suas ações. Assim, Moisés foi forçado a fugir da terra do Egito. Ele escapou para a distante terra de Midian, uma região desértica. Lá, sua vida mudou drasticamente do luxo do palácio. Tornou-se um humilde pastor, cuidando de rebanhos de ovelhas. Casou-se com Zípora, filha de Jetro, um sacerdote de Midian. Por muitos anos, Moisés viveu esta vida tranquila e pastoral. Ele estava distante do Egito e da situação difícil de seu povo. Um dia, enquanto Moisés pastoreava as ovelhas de seu sogro, ele levou o rebanho para o lado mais distante do deserto. Ele chegou a Horebe, conhecido como o Monte de Deus. Ali, ele viu uma cena verdadeiramente espantosa e misteriosa. Uma sarça estava em chamas, queimando intensamente. No entanto, incrivelmente, a sarça não era consumida pelo fogo. Quando Moisés se aproximou para investigar essa maravilha, Deus o chamou. Deus falou com ele de dentro da sarça ardente. Moisés ficou cheio de temor e reverência diante desta presença divina. Deus revelou o seu propósito a Moisés na sarça ardente. Ele disse que tinha visto a miséria de seu povo no Egito.
Ele tinha ouvido seus clamores por causa de seus opressores. Deus declarou sua intenção de resgatá-los das mãos dos egípcios. Ele escolheu Moisés para tirar os israelitas da escravidão. Moisés deveria levá-los a uma terra boa e vasta. Moisés, contudo, sentiu-se completamente incapaz para uma tarefa tão imensa. Ele deu muitas desculpas, dizendo: "Quem sou eu para ir ao faraó?" Argumentou que não era um bom orador. Deus tranquilizou Moisés, prometendo estar sempre com ele. Deus também designou Arão, irmão de Moisés, para ser seu porta-voz eloquente. Moisés e seu irmão, Arão, finalmente retornaram ao Egito. Eles foram corajosamente perante o faraó, como Deus havia ordenado. Entregaram a mensagem de Deus de forma clara e firme. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: "Deixa meu povo ir." O faraó, no entanto, era um governante arrogante e poderoso. Seu coração estava endurecido e ele se recusou a ouvir. Ele perguntou desafiadoramente: "Quem é o Senhor para que eu o obedeça?" Ele não conhecia o Deus deles e não libertaria Israel. Em vez disso, ele cruelmente aumentou a carga de trabalho dos israelitas, tornando a vida deles ainda mais difícil. Isso marcou o início de um confronto divino de proporções épicas. Como o faraó se recusou, Deus enviou uma série de 10 pragas devastadoras. Essas pragas foram destinadas a atingir a terra do Egito. Elas demonstraram o poder de Deus sobre os deuses egípcios. A primeira praga transformou as águas do rio Nilo em sangue. Depois, rãs subiram do rio e cobriram todo o Egito. Em seguida, piolhos irritantes atormentaram pessoas e animais. Enxames de moscas destruidoras então encheram as casas dos egípcios. O gado dos egípcios foi atingido por uma peste mortal. Furúnculos dolorosos e purulentos surgiram nos egípcios e em seus animais. Esses sinais deveriam persuadir o faraó, mas seu coração se endureceu ainda mais. Os julgamentos divinos sobre o Egito continuaram com maior intensidade. Uma terrível tempestade de granizo misturada com fogo caiu do céu. Destruiu colheitas, árvores e quaisquer pessoas ou animais apanhados do lado de fora. Então, enormes enxames de gafanhotos desceram sobre a terra. Eles devoraram todas as plantas e tudo que era verde que restava. Depois dos gafanhotos, uma escuridão densa e opressora cobriu o Egito. Por 3 longos dias, os egípcios não conseguiam ver uns aos outros. O povo do Egito estava cheio de terror e desespero. No entanto, apesar de todo esse sofrimento, o faraó teimosamente se recusou a deixar os israelitas partirem. Restava apenas uma praga final, a mais terrível, a ser desencadeada. A 10ª e última praga foi a mais apavorante de todas. Deus informou a Moisés que ele traria a morte a todos os primogênitos. Isso incluía os filhos primogênitos de todos os egípcios, do faraó ao servo. Incluía também o primogênito de todo o seu gado. Os israelitas, no entanto, receberam instruções específicas para a proteção. Eles deveriam sacrificar um cordeiro e marcar os umbrais de suas portas com o sangue dele. Quando o anjo da morte passasse pelo Egito, ele passaria por cima dessas casas marcadas. Naquela noite, um grande clamor de angústia ecoou por todo o Egito. O próprio filho primogênito do faraó morreu, assim como o primogênito em cada lar egípcio. Finalmente, um faraó desolado convocou Moisés e Arão. Ele os instou a levar os israelitas e deixar o Egito imediatamente. Os israelitas partiram do Egito com grande pressa. Levaram sua massa antes que fermentasse. Também levaram seu gado e muitos pertences. No entanto, o faraó logo se arrependeu de sua decisão de libertá-los. Ele sentiu falta de sua vasta mão de obra escrava. Então, reuniu seu exército de elite, incluindo carros de guerra e cavaleiros. Ele perseguiu os israelitas em fuga com grande velocidade. Enquanto isso, os israelitas haviam chegado à beira do Mar Vermelho. Quando viram o exército do faraó se aproximando, foram tomados pelo terror. Sentiram-se encurralados entre o mar e o inimigo que avançava. Moisés, cheio de fé, tranquilizou o povo apavorado. Ele lhes disse: "Não tenham medo.
permaneçam firmes e vejam o livramento de Deus. Ele declarou que o próprio Deus lutaria por eles. Então, como Deus ordenou, Moisés estendeu seu cajado sobre o Mar Vermelho. Um forte vento oriental soprou durante a noite inteira. O vento afastou as águas do mar. Isso, milagrosamente, criou um largo caminho de terra seca no meio. Os israelitas atravessaram em segurança o leito do mar em terra seca. As águas formaram uma muralha imponente à sua direita e à sua esquerda. Foi uma demonstração incrível do poder protetor de Deus. Quando o exército egípcio tentou seguir os israelitas mar adentro, as rodas de seus carros de guerra emperraram e eles tiveram dificuldade para se mover. Assim que todos os israelitas alcançaram o outro lado em segurança, Deus agiu. Moisés novamente estendeu sua mão sobre o mar. As águas do Mar Vermelho voltaram ao seu lugar normal. Elas cobriram completamente os carros de guerra, os cavaleiros e todo o exército do faraó. Nenhum dos egípcios perseguidores sobreviveu a este evento. Os israelitas testemunharam esta impressionante demonstração do poder de Deus. Eles estavam finalmente livres de seus opressores egípcios. Eles cantaram cânticos de louvor e gratidão a Deus por sua salvação milagrosa. A jornada deles então continuou pelo vasto deserto do Sinai. Após vários meses de viagem, os israelitas chegaram ao Monte Sinai. Esta era a mesma montanha onde Moisés havia encontrado a sarça ardente. Deus chamou Moisés para subir a montanha para se encontrar com ele. O topo da montanha estava coberto por fumaça densa, fogo, trovões e relâmpagos. Ali, neste cenário imponente, Deus deu a Moisés os 10 mandamentos. Essas leis fundamentais foram inscritas por Deus em 2 tábuas de pedra. Elas forneceram uma base moral e espiritual para a nova nação. Os mandamentos delineavam seus deveres para com Deus e uns para com os outros. Moisés é uma figura profundamente significativa na história religiosa. Ele é reverenciado como um grande profeta, um líder corajoso e um legislador divino. Ele conduziu seu povo da escravidão à liberdade e do caos à aliança. Sua história de vida continua a inspirar fé, esperança e a busca pela justiça. Obrigado por assistir e se inscreva no canal, no Gap 2.